Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo Boa tranquilo? terça-feira. Obrigado por você também. Olha, eu quero dizer que já a gente vai tentar pegar as primeiras informações, na verdade, desde as 5h30 da manhã, Livaldo, que nós estamos apurando uma operação da Polícia Federal que está acontecendo neste momento aqui em Teresina, pelo menos. Nós estamos já com alguns contatos na sede da Polícia Federal, já temos alguns vídeos que a gente vai mostrar para você a movimentação, não temos informação ainda do que se trata essa operação, mas a operação está em curso. Eu mesma cruzei com o carro da Polícia Federal às 5h40 da manhã, seguindo para a zona leste da capital, e há uma movimentação, chegadas de carro, mas a gente não tem informação ainda. Lá na PF confirmaram que está acontecendo alguma operação aqui em Teresina, que acontece com delegados daqui, da Polícia Federal do Piauí, mas já a gente vai tentar apurar para passar mais informações para vocês, já os vídeos já da movimentação lá na sede da Polícia Federal. Bom, Livaldo, vamos falar primeiro sobre a convenção extraordinária do PMDB. Ontem a gente teve aqui a presença do ex-ministro João Henrique, que foi quem solicitou essa convenção extraordinária para o dia 27 de janeiro. Nádia, o ambiente de cordialidade, de harmonia e de respeito até às posições tomadas por cada segmento do PMDB, oposição e governo, esse ambiente, Nádia, esqueça. Não existe mais. Não existe mais. Esqueça. Ontem nós entrevistamos aqui o ex-ministro João Henrique, né? À tarde foi a vez do presidente estadual do partido, deputado federal Marcelo Castro, que conversou conosco no Jornal do Piauí. No final da entrevista, ele disse assim: acho que falei demais, aquilo me chamou a atenção. Apurei à tarde o que está acontecendo no comando do PMDB, na cúpula PMDBista. Pois bem, se o ex-ministro João Henrique Souza quiser fazer a convenção extraordinária, ele terá que conseguir 30% de assinaturas do diretório estadual do partido. Os dirigentes governistas não vão mover uma palha. E mais que isso, Nádia, a direção, o lado governista do PMDB trabalha contra a convenção. Ou seja, eu conversei com vários líderes hoje ligados ao governo do PMDB e ouvi a seguinte frase: nós vamos votar contra a convenção extraordinária. A convenção, a que vale, é a de julho, extraordinária de forma nenhuma. Não vamos fazer festa para o ex-ministro João Henrique. Foi declaração até assim, que deixa com todas as fichas a tendência do PMDB governista. Por quê? Não seria melhor discutir o tema na convenção? Com mas todos dando opinião? Logo? Ontem o presidente do PMDB, Nádia, foi bem claro, ele disse que o PMDB já tomou a sua decisão de marchar com o governador Wellington Dias em 2018. Essa decisão já está tomada. Ela será ratificada ou até alterada, mas na convenção de julho. O ministro pode forçar a convenção. Então será apenas uma convenção, a convenção que vai definir e homologar quem são os candidatos do PMDB? Pode acontecer a convenção em janeiro, desde que o ministro João Henrique mostre força agora no diretório municipal. Mostre força. Não vai ser mais aquela história: não, vou encaminhar um pedido para a direção estadual. A direção estadual, não, tudo bem, respeito bastante o pedido. Acatado. Não vai ser mais assim. Pode até acontecer, mas vai ser com um embate interno em que os governistas estão contrários até mesmo à realização da convenção extraordinária em janeiro, proposta pelo ex-ministro João Henrique Souza. Ou seja, o PMDB agora, do lado governista, resolveu esticar a corda, levar as últimas consequências, que será a convenção de julho, estabelecida no calendário eleitoral, como sendo a fundamental para decidir a aliança ou não do PMDB com o PT. Bom, Livaldo, amanhã vai acontecer em Curitiba, na 13ª Vara Criminal, a do juiz Sérgio Moro, novo depoimento do ex-presidente Lula. Mais uma vez, Moro e Lula ficarão frente a frente. Cerca de 1.500 policiais estão sendo mobilizados para esse depoimento de amanhã. Não é a mesma quantidade do primeiro depoimento que aconteceu em maio, mas é uma quantidade razoável, inclusive para garantir a segurança no entorno do prédio da Justiça Federal de Curitiba. O governador Wellington Dias, ontem conversando com você, falou sobre essa expectativa e esse assunto também. Isso, né? Nádia, como você falou, eu imagino também que não vai ser mais aquele mesmo ambiente de mobilização ocorrida no primeiro depoimento de Lula a Sérgio Moro. Mas lideranças políticas ligadas ao ex-presidente vão lá dar o apoio nesse momento de embate, de depoimento judicial, em processo judicial que tramita na primeira vara da Justiça Federal em Curitiba. E para o governador Wellington Dias, o que está acontecendo com o ex-presidente Lula não se trata de processo jurídico, e sim de perseguição política. E ele vai acompanhar o depoimento amanhã em Curitiba. O presidente Lula é uma pessoa, não é, que lamentavelmente é enxovalhado de denúncias, de coisas que cheiram ao ódio muitas vezes, mas é uma pessoa, não é, que não há nenhuma prova
E nenhum centavo na sua conta, nem no Brasil nem fora, nenhum documento de qualquer patrimônio que tenha vindo para o seu bem pessoal ou da sua família. Nós vamos ter uma situação em que é muito mais um julgamento político do que propriamente jurídico. E a legislação brasileira não pode, ser utilizada, como é utilizada atualmente, ou seja, com perseguições, com forma de uso político eleitoreiro, destruindo, inclusive, não só o Lula, muitos líderes, que depois comprovam a sua inocência, e aí? Tá certo? Então, se aprova, doa quem doer. Não importa se foi presidente, não importa qual é a sua vida do setor público ou do setor privado. Vai ter que pagar segundo a lei. Agora, sem pré-julgamento. É isso que eu tenho cobrado sempre. Bom, vamos aguardar para ver no decorrer dos fatos, porque essa semana, Elivaldo, o depoimento do ex-presidente Lula já chega com um peso diferente por causa das declarações dadas na semana passada pelo ex-ministro Antônio Palocci. Peso diferente e ruim para Lula. A situação do ex-presidente é extremamente delicada, eu digo isso já no aspecto político. No jurídico nem se fala. Agora, isso pode comprometer de forma decisiva o seu projeto de disputar a presidência da República em 2018. Eu acho até que o PT já deve estar desenvolvendo o seu plano B, participar da eleição do ano que vem sem o ex-presidente Lula como candidato. Lembrando que o ex-presidente foi condenado no primeiro processo lá de Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão e está recorrendo em liberdade, aguardando aí a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que pode revisar, inclusive, essa sentença do juiz Sérgio Moro ou mesmo anular a sentença. Pode não dar em nada e pode ampliar a pena ou diminuir a pena. Falar em pena, vamos a Brasília, Elivaldo, porque Joesley Batista está vendo o sol nascer quadrado. Ele e Ricardo Saldo chegaram ontem por volta das 2h30 da tarde à capital federal. Estão nas celas da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, cumprindo a prisão temporária que é de pelo menos 5 dias. Portanto, eles devem ficar presos pelo menos até a próxima quinta-feira. Se houver um pedido ou não de modificação dessa prisão, de prorrogação do prazo de prisão, e aí eles podem, inclusive, ser levados para o presídio da Papuda. O Délio Rocha ontem acompanhou toda essa movimentação lá em Brasília. Olá, Délio, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia, Elivaldo Barbosa, e bom dia a todos os piauienses. Isso mesmo, Nádia, olha, o empresário Joesley Batista agora está vivendo uma realidade diferente. Ele chegou ontem em Brasília, como você disse, no meio da tarde, mas chegou na Superintendência da Polícia Federal já perto do final do dia, 4h30 da tarde, por aí. E é lá que ele está preso numa cela de 9 metros quadrados, vivendo aí uma realidade bem diferente da que estava acostumado. Só para você ter uma ideia, Nádia, o apartamento que ele mantém em Nova York tem quase 400 metros quadrados. Só que agora ele vai ter que se contentar com essa nova realidade, ele vai permanecer preso nessa pequena cela na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, deve ficar lá pelo menos mais 4 dias e após esse período a tendência é que seja decretada a prisão provisória e que ele seja levado para o presídio da Papuda, que é um pouco mais afastado, mas ainda aqui no Distrito Federal, e lá onde se encontram outros presos da Operação Lava Jato. E as notícias para Joesley Batista também não são boas aqui no Congresso Nacional. Hoje a comissão mista, parlamentar mista de inquérito, vai escolher o relator. Essa comissão, ela apura os empréstimos feitos pela JBS com o Banco Nacional de Desenvolvimento no período de 2007 até 2016, abrangendo, portanto, o segundo mandato do presidente Lula e todo o período em que a ex-presidente Dilma esteve no poder. E olha, essa apuração aí vai ser bem detalhada e um dos primeiros atos dessa comissão parlamentar mista é exatamente convocar Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldo para se apresentar, para falarem para os deputados e os senadores aqui no Congresso Nacional. Certamente os parlamentares estão ansiosos para ficar frente a frente com Joesley Batista. Nádia? Exatamente, Délio. E Joesley, que, como já previu aí o ministro Luiz Fux do Supremo na semana passada, Elivaldo, deixa os seus colchões e fios egípcios de seda, sua cama confortável, para uma cama bem desconfortável no presídio da Papuda.
por enquanto na Polícia Federal, né? Mas a tendência realmente, como o Délio disse, é que essa prisão seja ampliada e ele vá para a Papuda. E sai do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. Que mudança, né, Nádia? Que mudança. São 5 dias de prisão provisória, mas com a tendência muito clara, muito nítida, como disse o Délio aí de Brasília, de ser prorrogada e transformada em prisão temporária. Agora, esse caso, Délio, ainda deve repercutir muito essa semana, os depoimentos do executivo Ricardo Saldi, de Joesley Batista, também no Supremo, no Ministério Público Federal, nos últimos dias do cargo aí à frente, o Rodrigo Janot, que vai ficar até o dia 17, até domingo, não pode haver vacância no Ministério Público Federal. Então, Raquel Dodge vai assumir na segunda-feira, dia 18, até domingo, dia 17, quem manda é Rodrigo Janot. E deve repercutir, inclusive, no Palácio do Planalto, né, Délio? Isso mesmo. Joesley Batista está mexendo com toda a República, Nádia. O STF, por exemplo, define essa semana, talvez até amanhã, como ficam as provas da delação de Joesley Batista. Alguns ministros já se manifestaram, como o caso do ministro Luiz Fux e do Marco Aurélio Mello, dizendo que essas provas devem sim serem consideradas legítimas. Isso quer dizer que qualquer denúncia embasada, né, nas informações de Joesley Batista, elas devem ser validadas. Já o Palácio do Planalto tem uma estratégia diferente, que é desqualificar essa delação da JBS, criticar muito o Janot e esse acordo que foi feito com o Joesley Batista. Aliás, alguns governistas, alguns ministros aí já foram escalados para passar a semana descendo o sarrafo no Janot, no Joesley Batista e nesse acordo de delação firmado entre o MPF e os empresários da JBS. Só que, indiferente aos reclames aí do governo, Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, vai sim apresentar uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Na verdade, são até 2 denúncias, uma por obstrução de justiça e outra por associação criminosa. E Rodrigo Janot não quer nem saber se o presidente está reclamando, se vai bater nele ou não. Ele quer deixar o Ministério Público com todas essas denúncias já na mesa, vai deixar essa herança aí para Raquel Dodge. Nádia. Délio Rocha e Elivaldo Barbosa, os nossos queridos telespectadores. Um outro assunto que dominou bem a pauta ontem, especialmente em Brasília, atingindo de cheio o Palácio do Planalto, foi a conclusão do inquérito da Polícia Federal, que aponta uma espécie de quadrilhão no PMDB. Já existe a investigação dos senadores do PMDB, semana passada a gente viu isso, agora chega também à Câmara dos Deputados. E mais, a Polícia Federal concluiu no seu inquérito que Michel Temer é o grande comandante dessa organização criminosa. Délio? Pois é, o procurador Rodrigo Janot, ele fez as denúncias contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Partido Progressista e agora na sequência pegou os senadores do PMDB, agora os deputados do partido, incluindo aí nesse caldeirão todo o presidente da República. Alguns parlamentares com quem eu conversei aqui no Congresso Nacional, já diziam que o procurador Rodrigo Janot estava demorando a apresentar essa segunda denúncia porque ele não queria embasar essa denúncia só nas delações do Joesley Batista. Ele estava, então, esperando que a Polícia Federal concluísse esse inquérito para que as informações que estão nesse inquérito fossem utilizadas também para embasar essa segunda denúncia contra Michel Temer. Isso, Nádia, para que a denúncia não chegue tão fragilizada na Câmara, porque se for embasada só na denúncia de Joesley Batista, isso perderia um peso muito grande, principalmente depois daquele áudio de Joesley Batista, que ficou patente, que ele não falou toda a verdade. Isso, então, enfraqueceria essa denúncia. Para que isso não ocorra, Janot esperou esse inquérito da Polícia Federal para aí sim também juntar outras provas nessa denúncia. Mas ainda assim eu acredito, Nádia, que essa denúncia contra Michel Temer vai chegar na Câmara ainda sem o peso que teria em outro momento, antes, pré-áudio da JBS, antes desse áudio do Joesley Batista. É com você.
Isso mesmo, né, Livaldo? Não chega com tanto peso como a primeira denúncia, não, criando tanto alvoroço. Exatamente. Não. A tendência é essa, no que pese também essa novidade da delação de Lúcio Funaro, que também compromete o presidente Michel Temer, mas o peso político deve ser bem mais reduzido em relação ao primeiro caso, à primeira denúncia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília e sempre trazendo as melhores informações. Um ótimo dia para você, o nosso cinegrafista Gralha Júnior. Essa denúncia da Polícia Federal, na verdade, esse inquérito da Polícia Federal envolve também os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, os três estão presos, né? Exatamente. E também os ministros atuais de Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha, todos do PMDB. O Supremo Tribunal Federal vai enviar o inquérito para a Procuradoria da República, que vai ser a responsável por apresentar ou não a denúncia contra os envolvidos, né, caso concorde aí com esse relatório, esse inquérito da Polícia Federal. E esse inquérito, Nádia, pode dar uma turbinada na denúncia em relação ao presidente Temer, porque são políticos PMDBistas, lideranças PMDBistas, que sempre foram, historicamente, muito ligadas ao presidente Michel Temer. Agora é saber a reação, o peso dessa medida do próprio PMDB, que tem uma bancada muito maior, a bancada do PMDB é a maior da Câmara Federal e, consequentemente, em todo o plenário da Casa. Bom, dizem que é um inquérito muito robusto, são cerca de 500 páginas e eles são acusados de prática de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e evasão de divisas apenas. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, hoje amanhã promete movimentação no Tribunal Regional Eleitoral, tudo por conta da continuidade de um julgamento que pode resultar na cassação de mandatos de praticamente toda a Câmara Municipal de Valença do Piauí. São 29 entre vereadores e suplentes da coligação da prefeita que hoje está à frente, Ceissa Dias, do PTC. O julgamento já foi iniciado na semana passada e poderá ser concluído hoje, inclusive, possivelmente com um voto de desempate do presidente da Casa, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Joaquim Santana. Agora, você já imaginou se aponta realmente para essa cassação? Que reviravolta na política da grande Valença do Piauí? Pois é, cidade importante do Piauí. Obrigada, Alivaldo. A gente vai ficar de olho, então, nessa sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos acompanhar, Nádia. Um abraço. Um ótimo dia. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.